Olha para esse dado aqui, ó. Investimento direto no país. O que é investimento direto no país? É o total de dinheiro que entra de investimento privado estrangeiro para ser investido na nossa economia real. O que é a economia real? Na construção de empresas, na ampliação de fábricas, na aplicação da tecnologia nas empresas ou criação de empresas novas, no que realmente aumentaria a capacidade produtiva do país. E você vê que desde janeiro de 2023 estamos com esse indicador em queda. Então, estamos caindo o nosso investimento direto no país. Por que o investimento direto não vem para o Brasil? E eu vou te dar dois motivos principais, tá? Coisas que aconteceram agora, recentemente. O primeiro desses motivos: Justiça suspende votação da Câmara de São Paulo sobre privatização da Sabesp. O que isso aqui mostra? Insegurança jurídica. Você imagina, você, um bilionário, dono de uma grande multinacional, uma grande empresa, e aí você vê assim, ó, poxa, vou entrar no Brasil. Por quê? Tem minhas razões, por X, Y, Z. Putz, mas olha o que está acontecendo lá na justiça, ó. Uma empresa tentando ser privatizada, a justiça foi lá e votou contra a privatização da Sabesp. Ou seja, um poder meio que interferindo no outro, não estou dizendo que está certo ou errado, tá? Não tem nem qualificação técnica para isso, mas esse aqui é um caso, um exemplo em que você vê uma insegurança jurídica muito forte no Brasil. Outro exemplo, empresas, né, estão precisando pagar imposto retroativo por uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal agora. A gente tem o STF formando maioria para revisar, prestem atenção na frase que eu vou falar, revisar decisões tributárias definitivas. Então uma empresa ia lá, usava uma certa estratégia tributária, estava tudo autorizado, permitido, daqui a pouco vem alguém e diz assim, ó, opa, vamos mudar esse entendimento aqui. E quer saber? Você vai ter que pagar retroativo. Como é que uma empresa vai querer botar os pés aqui? Eu lembro de outro caso. Eu lembro do caso da empresa do Crocs. Lembra do Crocs? Aquele chinelinho que dizem que é chulezento, né? A minha filha tem um daquele, mas não tem chulé. Mas dizem que é um chinelinho chulezento. O que acontecia? Eles tributavam, eu não me lembro bem a ordem das coisas, mas eles tributavam como sapato de borracha, alguma coisa assim. Aí veio lá um pessoal e pá, autuou eles. Ó, tá errado, vocês vão ter que pagar multa, vocês tinham que estar tributando como sandália. Aí eles foram lá, pagaram multa, mudaram a tributação para sandália e não sapato de borracha. Veio uma fiscalização e pá, multa neles. Multaram, por quê? Porque não tinha que tributar como sandália, tinha que tributar como outra coisa. O que aconteceu? Os caras pegaram e foram embora do Brasil. Né? Pega o Citibank. Citibank tinha 1% da receita no Brasil, 99% dos processos vinham do Brasil. Como é que pode um negócio desse? Foram embora. Né? Então você tem várias empresas indo embora ao invés de atrair empresas. Claro, uma outra vem, BYD você vê aqui, uma outra empresa vem, mas você não tem um polo atrator de investimento, né? Tem muita insegurança. E o Brasil está prestes a ter o maior imposto do mundo. Na verdade, nós já temos esse imposto, a gente só não sabe que tem, né? Mas possivelmente o nosso IVA, com a reforma tributária, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser o maior do planeta Terra. Então é por isso que a gente não consegue atrair investimento. Tá? Por isso que a gente não consegue atrair investimento. Outra coisa importante, tá? Dados profundos. Vocês já ouviram falar sobre M2? M2 é um agregado monetário. O M2 ele mede a quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação na economia, mais todo o dinheiro que existe nos bancos, que existe ali no sistema bancário. Se a gente pegar os dados aqui, ó, a gente vai ver o seguinte. Já vou explicar mais na prática o que é o M2. Tá? Vamos colocar lá de 2013 até agora, 2024. O M2 aqui a gente tem a variação do M2. Então é o quanto entra de dinheiro novo na economia brasileira por meio de instrumentos artificiais. É a criação de dinheiro feita pelos bancos. Né? Então o que a gente vê acontecendo? Olha só, em 2015 a gente teve aquela grande inflação, né, de quase 11%, quando a inflação do mundo era menos de 1%. Olha o que a gente teve de M2 em 2014, de criação de dinheiro, de injeção de dinheiro artificial na economia, o que incentivou a procura, né? Isso não afeta a oferta, isso só incentiva a procura, a demanda. A gente teve aqui, ó, 14% de injeção de dinheiro na economia. Então, 14% a mais. O que a gente teve na pandemia? Na pandemia a gente teve aqui em 2020, ó, um aumento do M2 de 30%. Então,
o Banco Central, os bancos intervindo para jogar muito dinheiro artificial na economia para conseguir salvar as empresas e estimular a economia. Aquela foi a postura adotada naquele momento. 2021, o que tivemos? Inflação de 2 dígitos de novo. O que nós tivemos em 2022? 2022 nós tivemos uma expansão do M2 de 20%. Então, num ano relativamente que não tinha muito por que fazer isso, nós tivemos uma criação de R$1 novo para cada R$5 que existiam na economia. 20% a mais de dinheiro na nossa economia de forma artificial. Em 2023, mais 16%. Só nos últimos 2 anos, a gente injetou 40% a mais de dinheiro na economia, que com o tempo vai gerar consumo, certo? No mesmo período, no mesmo tempo em que a nossa capacidade produtiva ficou praticamente estagnada. E relembro, o que é inflação? É muita procura, muito consumo e pouca oferta. Nossa oferta está estagnada, o crescimento, o PIB potencial não cresce, capacidade produtiva não cresce, investimento não entra no Brasil, está saindo. Ou melhor, está entrando menos, perdão, não está saindo, está entrando menos. E a gente tem o lado da oferta de dinheiro aumentando absurdamente. O que é isso? É receita para inflação. E inflação é receita para crise. Receita para crise. Então a gente tem tudo para gerar uma inflação daqui a alguns trimestres. Não é para amanhã, daqui a alguns trimestres. Mas a gente já tem que começar a se preparar para isso.